Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra clase de lengua española y vamos a aprender hoy sobre os verbos em pretérito imperfeito. Bom, sétimo ano, vamos lá começar mais uma aula de língua espanhola. A nossa matéria de hoje é sobre o uso do pretérito imperfeito. Bom, já aprendemos anteriormente o pretérito perfeito composto, o simple, não foi isso? Inclusive, o uso dos dois tempos verbais que já aprendemos, ele era um pouco diferente em relação ao português, né? Agora, este pretérito imperfeito, ele é igualzinho empregado, do mesmo modo que é empregado o imperfeito em português, também é o imperfeito em espanhol, tá? Bom, e quando eu devo usar o pretérito imperfeito? Bom, esse pretérito imperfeito ele vai ser usado para falar de uma rotina, de algo que eu habitualmente fazia, tá? Por exemplo, quando eu tenho aqui na seguinte frase, ella cantava quando era chica, esse cantava aqui me dá uma ideia de que isso aconteceu mais de uma vez, tá? Era um hábito contínuo de ser executado. Ela cantava quando era chica, na verdade em português, ela cantava quando era garota. Esse cantava traz uma ideia de que ela não fez isso uma única vez, mas era uma ação que ela fazia rotineiramente, tá? Ela cantava, ou seja, a ideia que se tem aqui é que era uma ação, era algo que ela sempre fazia, tá? Por isso a ideia de uma rotina, algo do passado mencionado que ela costumava fazer. Bom, diferente se ela dissesse assim, ó, ela cantou ontem. Quando eu falo que ela cantou ontem, é uma ação também no passado, mas é uma ação que parece que foi feita e já foi concluída. Terminou. Até a ideia de que foi feita uma única vez, né? Ela cantou, ela comeu, ela bebeu. Nos parece que foi algo informado já concluído, tá? Que seria o pretérito perfeito, ok? Agora, quando ele diz aqui, ou ela, no caso, dizendo que cantava, traz uma ideia pra gente de uma ação que ela fez várias vezes ao longo de um período, tá? Então, a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito, tanto em português quanto em espanhol, é que ela traz uma ação, tá? Que nos parece que foi algo contínuo, algo que era feito continuamente. Era uma espécie de falar de alguma rotina, algo que acontecia, tá? Por várias vezes, tudo bem? Então, a diferença entre o pretérito imperfeito para o perfeito é essa, tá legal? Então, vamos lá continuar para o seu uso. Aqui nós temos ella cantava quando era chica e ella cantava e sigue cantando, tá? Ou seja, ela fazia essa ação antes e continua fazendo, continua cantando, ok? Vamos lá, então, para conhecer os nossos verbos. Hablar, temer e partir. Bom, falar, temer y partir. Bueno, primero vamos a acordarnos de los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras e vosotros e vosotras. Já conhecem bem os pronomes pessoais. Agora vamos lá identificar como conjugar esse verbo, estes verbos aqui, no pretérito imperfeito. Se parece muito ao português, ó. O verbo hablar, verbos terminados em primeira conjugação, eu vou acrescentar o aba. Em português seria o nosso ava, né? Por exemplo, falar seria falava, né? Se fosse em português. Em espanhol vai ser yo hablaba, ok? Então, hablar, hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais e ellos hablaban. Se fosse em português, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós falavas e eles falavam, certo?
Então, se parece bastante. O que vai mudar aqui é, em português eu usaria o V e em espanhol eu uso o B, tá? Essa é a diferença. Agora, os verbos temer e partir, segunda e terceira conjugação, eles também se parecem demais ao português, ó. Ficam ainda mais idênticos. Se fosse em português, eu temia, em espanhol, eu temia. Igualmente, só o acento que vai diferenciar em relação ao português. Eu temia, eu partia, tá? Tu temias, ele temia, nós outros temíamos, vosotros temías, eles temiam. Ok? Se parece muito ao português, ó. Eu partia, tu partias, ele partia se fosse em português. Partia, partias e partia em espanhol. Praticamente não há mudanças, né? Tirando o uso do acento aqui no i. Partíamos, partia-se, partiam, tá? E lógico, sempre lembrando que em terceira pessoa do plural, ellos, edes e ustedes, eu sempre em espanhol termino com n, tá? Isso aqui é uma diferença em relação ao português. Bom, vamos agora aos verbos irregulares no pretérito imperfeito. Olha aqui, verbos irregulares em pretérito imperfeito. Gente, o bom, tá, em relação a esse tempo verbal, é que nós só temos aqui 3 verbos irregulares. Pois é, os outros não vão alterar. Então, são os únicos verbos um pouco mais diferentes, né, digamos assim, porque a sua estrutura ela é alterada. Então, vamos lá. O verbo ser, eu era. Em português, professora, a mesma coisa. Eu era, certo? Tu eras, ele era, nós outros éramos e vosotros eres, eras e eles eram. Então, se parece muito ao português. Vamos ver aqui o verbo ir. O verbo ir, que em relação ao português, muda bastante, tá? Se fosse em português, seria eu ia. Em espanhol, yo iba. Tu ibas, ele iba. Nós outros íbamos, vosotros ibas e eles ibam, tá? Eu ia, tu ias, ele ia. O verbo ver também se parece bastante, ó. Aqui temos uma pequena diferença. Eu veia. Tu veías, ele veía, nós outros veíamos, vosotros veías, eles veíam, ok? Eu via, tu vias, ele via, se fosse em português. Então, são apenas 3 verbos irregulares, tá? Que apresentam uma estrutura, um radical diferente em relação ao seu infinitivo. Por isso, são chamados de irregulares, igualzinho aos verbos em português, ok? Então, gente, é isso. Temos aqui embaixo já os exercícios e eu quero que vocês façam, tá? Essas atividades aqui do livro de vocês. Aproveitem que acabaram de aprender e já vão praticando, ok? Então, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo fácil, tá? Besitos, hasta luego, que Deus le bendiga. Tchau, tchau, gente!